Chegamos à nossa última lição, encerramento do nosso trimestre. Ao longo desse trimestre a gente passou por diversas abordagens da resolução do conflito, do entendimento da natureza do conflito entre Deus e o inimigo de Deus. Verificamos como esse conflito impactou a igreja, impactou as pessoas que criam em Deus ao longo de toda a história e como esse conflito se desenvolveu. A lição última, não poderia ser diferente, é a forma como esse problema se soluciona, de que jeito esse problema se encerra. Portanto, o objetivo dessa nossa última lição é assistir a cena que é o motivo, a centralidade, a base de toda a nossa esperança, e é assim que a gente começa o nosso período final de estudos dessa última semana. Para isso, vamos, como de sempre, título da lição e o verso central, para a gente começar por aí. Título: A Redenção. Verso para memorizar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, estamos, de forma equivalente, na penúltima página da Bíblia, olhando a resolução final da história do pecado. Antes da gente discutir um pouquinho a lição propriamente dita dessa semana e o roteiro dela, vamos para os objetivos da lição dessa semana para entender o que a gente deve centrar como conhecimento, qual o resultante de sentimento deste conhecimento e, por fim, qual é a prática que deve transformar a nossa vida a partir disso que a gente aprenda e sinta. Então, primeiro objetivo, o que a gente tem para conhecer? Saber como o grande conflito entre Cristo e Satanás será finalmente solucionado de uma vez por todas. Portanto, o centro de atenção desta semana é olhar para o fim e saber como as coisas vão se resolver, como vai terminar tudo. Tudo aquilo que provocou o mal, tudo aquilo que provocou o conflito, tudo aquilo que provocou dor, morte, etc. De que jeito tudo isso vai terminar. E a certeza de que vai terminar. Essa é a parte importante dessa semana. O segundo objetivo, o sentimento, o que deve resultar de descobrir que vai terminar e descobrir como vai terminar. Sentir a alegria da certeza de que Deus porá fim a toda dor, sofrimento e morte. Portanto, o resultado do sentimento é o único que poderia existir e é aquele que nunca deveria ter acabado. Deus nos criou para ser felizes e essa felicidade voltará. Portanto, o objetivo segundo da lição dessa semana é produzir alegria pela certeza da nossa salvação que se aproxima e da nossa salvação que já é certa. E o terceiro, a prática. Exercer a liberdade individual e escolher Cristo para reinar com Ele durante os 1000 anos e para todos sempre. Portanto, no desenho da lição dessa semana, a gente vai ser levado à frente na história para observar como as coisas terminam, sentir a alegria antecipada disso, para poder escolher hoje aquilo que implica nisto. Ou seja, nossa escolha feita agora nos posicionará de um ou de outro lado deste final, de um ou de outro lado dessa estrutura final da história. Portanto, agora a gente volta para a lição e qual é o roteiro que a lição deixou para a gente como descrição desse final. A lição faz um recorte mais pontual do fim da história, não exaustivo, até porque ao longo de todo o trimestre a gente teve várias nuances diferentes desse conflito e de parte dele descrita nas lições anteriores. A lição especificamente dessa semana vai olhar para um aspecto, o momento inicial da vinda de Jesus, o milênio e o fim do bloco. Portanto, vinda de Cristo, milênio e redenção fazem parte desse título maior chamado redenção, a redenção. Onde começa a redenção humana? Bom, a redenção humana começa por uma afronta ao mal. O mal que até hoje reinou livre, entre aspas a palavra livre, livre, mas sob a égide de Deus no sentido da sua limitação, livre no sentido de ser dono do mundo por possessão, não por propriedade legítima, mas de qualquer forma existente. Esse mal um dia será preso na pessoa daquele que o iniciou, Satanás. Portanto, a lição dessa semana começa exatamente com o evento chamado a prisão de Satanás, com o desenho dessa prisão focal que coloca Satanás numa condição distinta daquela que ele sempre esteve. Ele sempre teve gente que pudesse aceitar sua ideologia, sua proposta, seus fenômenos. Pela primeira vez na história, o que vai acontecer? Ele vai estar só observando o resultado e o produto da sua obra. Só, sem ninguém a quem possa tentar. Só pensando em tudo que fez e em tudo que vem pela frente. Esse momento único na história é chamado de milênio.
a prisão de Satanás. Do outro lado dessa cena, por conta da vinda de Cristo, descrita em Tessalonicenses capítulo 4, nos últimos versos, descrita em vários outros textos da Bíblia como elementos pontuais, Mateus 24, 25, Lucas e etc. Em todos os textos que descrevem a vinda de Jesus, você tem a cena que antecedeu a esse milênio, que é a chegada de Cristo na Terra, a divisão que a Terra teve entre dois grandes blocos, o bloco que aceitou o último chamado de Cristo pela proclamação da verdade, movidos pelo Espírito Santo, a partir da igreja militante, a partir do desenho da verdade de Deus presente na Escritura Sagrada, e do outro lado, todo mundo que rejeitou isso. O mundo se polarizou. Cristo vem, resgata o seu povo, aqueles que voluntariamente o aceitaram e aceitaram ter seu nome escrito no livro da vida. Portanto, a prisão de Satanás tem um antecedente, e esse antecedente é a escolha voluntária do ser humano por Deus. Esta escolha voluntária do ser humano por Deus o inscreve no livro da vida. E a partir daí, Deus defende essa escolha como uma escolha livre. Ao contrário disso, Satanás acusa a Deus de ser parcial, de ser tolerante, porque aquele sujeito que Deus inscreveu no livro da vida é um pecador. Ao que Deus responde, o pecado dele foi lavado no sangue de Cristo. Ao que Deus responde, embora o pecado exista nele pela condição, o pecado já não o domina, porque ele escolheu Deus. Mesmo que incidentalmente ele tenha cometido pecados, imediatamente após cometê-los, ele se volta para Deus em perdão e aceita o sacrifício de Cristo. Portanto, seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. E, portanto, são meus, são minha propriedade, e eu vou resgatá-los. Ao contrário disso, todos os que escolheram diferente, o que ocorre com eles? Os que escolheram diferentes são, nesse momento, eliminados da história. E esse é um ato estranho, é um ato diferente, porque essa eliminação é produto de enxergar Deus. Em situação de pecado, olhando para Cristo na sua vinda, com toda a glória e majestade, a glória de Cristo os consome. Consome todo o pecado que neles habita e, consequentemente, consome a todos eles. Entra o milênio. O desenho do milênio é um tempo de paz. Paz por quê? Porque Satanás está preso, não há quem tentar. Os salvos estão com Cristo, reinando com ele por 1000 anos no céu. Os ímpios todos mortos, aguardando a sua sentença. Portanto, o universo, neste momento, para o conflito. Durante 1000 anos, o conflito tem um processo de interrupção. Não há conflito. O sujeito originador do conflito está preso. Os sujeitos que foram objeto e seu alvo estão mortos. Os sujeitos que lhe rejeitaram estão vivos no céu. Portanto, o conflito cessou por 1000 anos. Mas o conflito não terminou. Ele só teve uma interrupção. Essa interrupção gera, do lado de cá, em Satanás, um tempo de espera. Do lado de lá, um tempo de resolução e aprendizado. Qual é o aprendizado desses 1000 anos na nova terra? O aprendizado desses 1000 anos é o solucionar de uma série de dúvidas, lacunas, brechas históricas que o pecado gerou. A primeira brecha histórica do pecado é a morte. O pecado interrompeu a vida das pessoas e, portanto, as pessoas perderam parte da história. Essa história precisa ser resgatada, ela precisa ser recuperada. A segunda parte desse fenômeno, uma vez que a história precisa ser resgatada, ela precisa ser entendida. Porque a história equivocada do pecado gerou um problema, uma desestruturação. Qual é a desestruturação dessa história gerada pelo pecado? O ser humano perdeu a compreensão de quem é Deus e todas as suas intenções. E, portanto, há dúvidas que foram geradas pelo pecado. Por exemplo, por que eu estou no céu e o meu irmão não? Por que eu estou no céu e o meu pai não? Por que eu estou no céu e meu filho não? Mesmo que eu os conheça, há uma coisa que o pecado me faz conhecer mais do que qualquer outra, que é a mim mesmo. Então eu não consigo entender por que pessoas que aparentemente eram melhores do que eu, ou tinham as mesmas condições e práticas que eu, não estejam lá. Essas coisas precisam ser respondidas, e serão respondidas quando os livros do céu forem abertos e todos os salvos tiverem acesso a esse texto. O ter acesso a esse texto provoca uma mudança de concepção completa sobre a justiça de Deus, porque eu descortinei o que estava além da visão humana. As intenções, os motivos, as referências humanas são expostas a partir dos livros de anotação do céu.
Ao mesmo tempo, a sentença dada aos ímpios é dada por aqueles que eram seus pares. Ao olhar os livros do céu e verificar que Deus foi justo, o que acontece nesse momento? O que ocorre nesse momento é que cada um poderá atestar a validade da sentença de Deus. Não que Deus precise disso, não é Deus que precisa. Somos nós que precisamos. Portanto, quando eu pegar um filho meu e tiver que dizer, Deus foi justo, ele teve todas as opções e rejeitou, eu balizo, eu defino para o universo que não conheceu o pecado que Deus foi justo. Não porque Deus precise disso, mas eu preciso. Para que o pecado não se levante uma segunda vez. Eu preciso da certeza final de que Deus foi justo tanto comigo quanto com os outros, para que o pecado não se levante uma segunda vez. De que a liberdade foi preservada em todo o tempo, em todas as pessoas, para que o pecado não se levante uma segunda vez. Portanto, a liberdade plena ocorrerá quando todas as respostas forem dadas, quando todos os desenhos forem trabalhados, quando todas as situações forem definidas. E então, sim, haverá novos céus e nova terra. O que implica novos céus e nova terra? Todo o grupo que estava no céu desce junto com a cidade de Deus para esse mundo outra vez. No momento em que isso ocorre, acontecem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que, na descrição, o Monte das Oliveiras se fende em dois e a cidade repousa sobre espaço agora já santificado, já perfeito e renovado. Todo o resto da terra apresenta a destruição e a degeneração de 1000 anos vazia. Portanto, é desolador olhar a terra fora dos muros da cidade. É nessa terra desolada que, na descida da cidade, os ímpios são ressuscitados. Voltam à vida. E voltam à vida do mesmo jeito que a morte desceram. Portanto, com seus defeitos, com a sua idade, com as suas mazelas, com o efeito de pecado degenerativo e na condição que o pecado os provocou e os levou à morte. É ali, nessas condições, que eles retornam. E numa terra totalmente destruída. Ali eles percebem o contraste da escolha que fizeram e assumem que escolheram errado. Portanto, essa cena última da história recupera o conflito, porque dessa vez o mal está vivo, os ímpios estão vivos e os justos estão do outro lado. Portanto, o conflito se retoma, o conflito se reestabelece. No momento em que esse conflito se restabelece, Deus interpõe ao conflito e cada um vê a sua própria história, as suas escolhas. E por perceber isso e entender que Cristo foi justo, ao assistirem à coroação definitiva de Cristo, retomando as rédeas completas do universo perfeito de Deus, todos os ímpios se ajoelham, inclusive Satanás e seus anjos, e adoram Deus, reconhecendo sua justiça e soberania. Porém, essa adoração não é pautada por um arrependimento e reconhecimento legítimo de Deus, mas pelo reconhecimento de sua autoridade inquestionável. E, portanto, o seu coração não está transformado por humildade que adora. O seu coração está convencido de que Deus é Deus. E porque tremem, se ajoelham e adoram. Só para levantar no momento seguinte e o erro voltar com toda a sua sordidez insuflado por Satanás, numa percepção de que os que estão fora da cidade são em maior número do que os que estão dentro. E numa atitude de arrogância do mal, tentam adentrar a cidade à força. As portas da cidade são fechadas, desce fogo e os consome. E isso encerra o pecado. A cena última do livro de Apocalipse é a destruição do mal, onde os elementos ardendo se desfarão por completo. A descrição seguinte é: a terra foi renovada. Eis que tudo se fez novo. O mar já não existe, só tem novos céus, nova terra. Essa terra é inteira reconstruída, à luz daquilo que deveria ter sido e nunca deveria ter se distanciado. Neste momento da história, se cumpre a última grande promessa da Bíblia. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O conflito terminou. A história do pecado acabou. O desenho por completo do pecado chegou ao fim. E, portanto, porque eu tenho certeza que o mal não volta mais e porque eu vi sua extinção, há uma mistura de sentimentos nesse momento. O sentimento último da separação daqueles que conhecemos, mas ao mesmo tempo o sentimento pleno de que a paz agora reina perfeitamente por toda a eternidade. E é a possibilidade da paz porque não há mais ninguém
adulterando nossos sentimentos ou provocando um pensamento contrário como uma possibilidade no universo. Portanto, o choro desse momento não é um choro de alguém que tenha o pecado em si, mas é o choro de alguém perfeito que entendeu o que o pecado fez. Portanto, não é um choro como o que temos hoje. E, portanto, não é um enxugar de lágrimas como são enxugadas hoje. É um enxugar de lágrimas voltado para a percepção completa, racional, de entendimento de que o pecado acabou. E de que aquele é o último momento em que o pecado foi visto. E de que agora a paz reina por toda a eternidade. Então, esse é o desenho da redenção, é a forma como a história do pecado termina. Ou seja, Satanás já foi vencido desde a cruz. Porém, a execução dessa vitória aguarda o tempo correto, o tempo certo, para que aqueles que vivem na terra ainda tenham a chance de entender, de aceitar e de abraçar essa promessa. Abraçada a promessa de forma livre, a história termina, a história chega ao seu fim. Portanto, para terminar esse trimestre de discussões sobre a rebelião e sobre o conflito, a melhor forma que a gente poderia usar é a forma do descricional que a própria Bíblia faz de tudo isso. O mar já não existe. Eis que tudo se fez novo. Uma única palpitação de harmonioso júbilo se transmite, se transporta por todo o espaço infinito de Deus, dizendo e proclamando a todos os lugares, em todas as condições, Deus é, e sempre foi, sempre será amor. Que Deus nos abençoe essa semana, para que essa semana seja um resgate do sonho, um resgate da percepção e da esperança de que isso está por vir, mas mais do que isso, de que isso pode acontecer na nossa geração. Que Deus nos abençoe para isso, é o meu desejo para vocês e para mim, no encerramento desse trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar porque temos a revelação de tudo aquilo que provocou o conflito, de como ele se desenvolveu, mas acima de tudo, temos a revelação plena de como ele vai terminar. Te agradecemos porque um dia nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz, nos dando a condição de viver o amor de Cristo num mundo de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta violência. Dá, Senhor, que possamos perseverar nessa fé, defendendo a liberdade, defendendo o teu amor e principalmente propagando o teu amor àqueles que tanto dele necessitam. Dá que possamos abreviar a tua vinda pelo nosso exemplo e pelo nosso testemunho. E que, se possível, ainda em nossa geração, possamos assistir o cumprimento dessa cena que estudamos ao longo dessa semana. Isso é o que lhe pedimos, com o perdão de nossos pecados, mas confiando nos méritos de Cristo. Amém.